para mais uma série do Armadilha. Essa série, vocês sabem, está baseada nos textos de Jean-Marc van der Weyde, que estão no nosso site, que está aí o link na descrição desse programa. Hoje vamos tratar de um assunto bastante sério e bastante polêmico, a segurança nacional. Com o aumento da distribuição de armas, da permissão de armas no Brasil e dos problemas mais graves de segurança nacional propriamente dito na Amazônia, nós temos aí um grande desafio e uma grande armadilha para o governo Lula. E aí nós temos aqui no 68 o prazer de receber o delegado Alexandre Saraiva, que vai, junto com o Jean-Marc, debater esse assunto tão complexo. Jean, Alexandre, um prazer enorme, muito obrigado pelo nome de Geração 68, por a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite de vocês, me sinto muito honrado em participar dessa conversa. Jean-Marc, vamos começar? Vamos lá. Bom, eu vou tentar ficar dentro dos 10 minutos, não me estender demais. E, para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo isso, entende que todo mundo que está acompanhando esse debate. Eu comecei o meu texto sobre o que eu chamei de armadilha da segurança nacional para o governo Lula, com uma comparação dizendo o seguinte, que a direita costuma dizer que o Brasil, quando eles fazem a ameaça, o Brasil vai se transformar numa nova Cuba, numa nova Nicarágua, numa nova Argentina. E a minha sensação é de que a gente está se transformando na Colômbia de 30 anos atrás, né? Quando os grupos de tráfico de drogas, os cartéis, praticamente controlavam os territórios, a vida política, matavam presidentes, candidatos à presidência, enfim, tinha um poder de intervenção gigantesco que custou 10 anos, praticamente, de controles e combates, inclusive com ajuda internacional, para conseguir reduzir, sem eliminar, o poder dessas quadrilhas. Eu acho que a ameaça é essa, mais do que outra coisa. E, para começar, teria que dizer o seguinte, a nossa força policial no Brasil é muito grande, são cerca de 500 mil PMs. Agora, apesar disso, o crime organizado controla territórios enormes, tanto em extensão como em população. A população, sobretudo nas zonas urbanas, que você tem em São Paulo, Rio e outros, onde você tem áreas, no Rio de Janeiro, metade da cidade, no Rio de Janeiro, metade da cidade é hoje em dia reconhecido publicamente que são áreas em que o controle está na mão ou do tráfico de droga ou das milícias. Na zona rural, você tem uma violência rural disseminada nacionalmente, contra, sobretudo, agricultores, indígenas. Enfim, é a luta por terras, que é uma luta que não é de hoje, vem de longa data, e com inúmeros, dezenas, às vezes centenas de assassinatos por ano, nesse esforço do agronegócio de garantir o seu acesso total às terras existentes no Brasil. Essa situação se transformou, quer dizer, e o outro ponto da violência que eu queria mencionar em particular, que eu acho que talvez seja o mais dramático e a armadilha mais perigosa para o governo, é o controle por grupos de tráfico de drogas, através na região amazônica em particular, onde territórios muito grandes, né, estão sendo, o exemplo do Yanomami é o mais conhecido, mas são muitos outros que estão na mesma situação, onde garimpeiros ou grileiros ou madeireiros simplesmente têm uma atuação ilegal na exploração de riquezas, né, e que estão absolutamente fora de controle. Né? O Estado não tem mais controle sobre uma grande parte desses territórios. E você tem uma cooperação explícita ou implícita que vai de governadores a chefes de polícia, a delegados e até juízes, enfim, em vários desses lugares, prefeitos, etc., que fazem uma proteção a essas atividades ilegais. Agora, então nós estamos com uma verdadeira guerra civil, né, há muito tempo,
e onde se contam mais mortos, assim, ao longo do tempo, do que a Guerra do Vietnã matou de americanos, entende? Ao longo de quase 20 anos de combates. E as vítimas são, sobretudo, isso reconhecido estatisticamente, os mais pobres, os negros, os jovens, as mulheres, né, que são, digamos, as vítimas preferenciais da ação policial. Agora, do outro lado, é que você tem uma polícia que tem uma infiltração pesada desde o próprio tráfego, né? Você tem a cooperação que há muito tempo existe entre policiais e os grupos do narcotráfego, e você tem, mas, por outro lado, você tem uma coisa que se chama o sindicalismo policial, que criou uma espécie de, quase que de comando paralelo dentro das polícias. Quer dizer, hoje em dia, as lideranças políticas sindicais dos policiais são mais fortes, eventualmente, do que os próprios comandos. Finalmente, quer dizer, teria que tocar na questão do armamento, da quantidade de armamento que explodiu, né, na mão da população, na mão de todo mundo, né, e, em particular, fluindo mais para os grupos militarizados de droga ou das milícias. E a legislação que o Bolsonaro colocou e o estímulo à distribuição de armas, inclusive, cada vez mais pesadas, armas que até anos atrás eram privativas das Forças Armadas e que, hoje em dia, o acesso a elas está muito, muito facilitado. Essa história dos chamados CACs, né, os caçadores, colecionadores e atiradores, na verdade, que se organizam Brasil afora em clubes de tiro, chegou a um número aberrante. Você tem 700 mil pessoas armadas e organizadas, que tem um potencial de criar, e bolsonaristas, fundamentalmente, um potencial gigante de criar problemas muito sérios para o governo. E, finalmente, você tem um poder político dessa mobilização, chamada Bancada da Bala. Ela é uma bancada que cresceu muito, onde você tem uma quantidade grande de ex-policiais, ex-militares, que formam um bloco dentro do Congresso, um bloco fortalecido, e que, aliado, sobretudo, com o agronegócio, tem um tremendo poder de brecar muita coisa no Congresso. E eu vou terminar dizendo que o mais importante, talvez como risco futuro para o governo, é a decisão tomada pelo Lula, né, quer dizer, e pelo governo, de priorizar a questão do desmatamento na Amazônia, desmatamento ilegal, do garimpo, da pesca clandestina, enfim, retirada de madeira ilegalmente, quer dizer, todas essas atividades econômicas ilegais que têm uma articulação com os grupos, né, o primeiro Comando da Capital, os Amigos dos Amigos, o Comando Vermelho, etc., e que detêm um enorme poder de fogo das áreas em que eles ocuparam em muitos lugares, e que usam uma tática que não é nova, que quando, de alguma forma, o governo intervém, quer dizer, com mais veemência, e mesmo assim nem tanto, como é o caso do Yanomami, teve uma operação midiática muito grande, mas do ponto de vista da eficiência para controlar essa ocupação territorial não é muito grande. Já se demonstrou no passado que eles simplesmente, no caso do garimpo, eles se retiram quando há alguma operação, se afastam e voltam. Então, você tem que ter, de fato, uma operação permanente de controle, né? E, para isso, você tem um impasse muito grande, porque a Polícia Federal não consegue fazer isso sozinha, né? Você precisaria de forças mais significativas atuando nesse espaço junto com a Polícia Federal. E, normalmente, seriam os PMs. Agora, se os PMs forem chamados a intervir, como é que eles vão intervir? Se é que vão intervir com governadores que frequentemente são cúmplices desses processos todos, né? Os governadores são quem controla as polícias militares. Então, uma operação dessas possivelmente vai necessitar uma intervenção das próprias Forças Armadas, né? Quer dizer, em apoio. Agora, como é que isso vai acontecer? Quer dizer, qual vai ser o comportamento das Forças Armadas
nesse processo não é uma coisa evidente. Algumas informações que circularam um pouco indicam que, por exemplo, a aeronáutica se recusou a recuperar alguns campos de pouso por área dos Yanomamis para levar hospitais de campanha, etc., e simplesmente não fizeram. Né? Ou seja, não foi feito o hospital de campanha porque não existia forma de levar todos os equipamentos e infraestruturas para o local via barcos ou por terra. Então, eu vou encerrar esse primeiro chute na bola antes dos meus 10 minutos e entregá-lo com um enorme prazer ao Alexandre, que é quem pode nos dizer muito mais do que meus parcos conhecimentos sobre o assunto. Obrigado. Obrigado, Jean. Cecília. É isso aí, tudo muito bem colocado pelo professor Jean Marc. A gente eu observei 10 anos trabalhando na Amazônia, o quanto o Estado está perdendo o controle daquela região amazônica, o quanto as estratégias de combate ao tráfico de drogas não têm resultado em avanço. O tráfico de drogas tem se, a cada ano, aumentado. Não obstante o número de prisões aumente, mas isso não reflete numa redução do consumo de drogas. Né? Então, é preciso que seja repensado tudo isso. O papel das Forças Armadas é central. Eu já tive boas experiências com as Forças Armadas na Amazônia e já tive experiências ruins. No primeiro governo Dilma, por exemplo, nós fizemos a Operação Chauara, com apoio da Força Aérea, e limpamos a terra no nome de garimpo. Isso em 2012, a Operação Chauara. Né? Utilizamos a estratégia de apreender os aviões, suspendemos o brevet dos pilotos e passamos uma corrente no único rio que dava acesso à terra Yanomami, que é o Rio Arariquara. Montamos uma base fixa, porque é exatamente o que o professor Jamar colocou. Não pode parecer que aquela ação do Estado é pontual, senão eles saem e voltam. Então, fechando o espaço aéreo, na época a aeronáutica tem um esquadrão de A-29, Super Tucano, lá em Boa Vista, eles foram super prestativos, o Exército também. Então, tudo é uma questão, a tropa marcha no passo do general, e eu acredito que o novo governo vai dar talvez as coisas levem um tempo para voltarem à normalidade institucional, mas vai voltar. E é possível, né? Nós temos como fazer, com as instituições empenhadas, é possível fazer, porque hoje nós temos tecnologia de satélites, de nanosatélites, muito mais avançada que lá em 2012. Hoje nós temos tecnologia de rastreabilidade da madeira, rastreabilidade do ouro, rastreabilidade científica, baseada na assinatura química daquele material, coisa que não existia lá atrás. E tudo isso nós utilizamos lá na prática e resultou naquela grande apreensão de 226 mil metros cúbicos de madeira. Aquilo não foi à toa, aquilo surgiu porque foi criada uma nova expertise de atuação policial. E o meu lema, foi a frase que eu criei lá para o nosso pessoal da Superintendência do Amazonas, a equipe toda que trabalhou comigo, e tudo isso que eu estou contando aqui não foi obra minha, é obra de uma equipe. Quanto mais ciência, menos violência. Quanto mais ciência a gente usa na polícia, menos violência. Quando a gente chega a usar violência, é porque alguma coisa já está errada desde o início. Porque o objetivo fundamental de uma polícia, num Estado democrático de direito, é a proteção da vida humana. Ponto. Esse é o critério central. E sobre posse, distribuição de armas, portes de armas, eu fui superintendente por 10 anos, e é o superintendente que autorizava. Não existia CAC na época, quase não existia CAC. CAC é uma coisa que surgiu no governo Bolsonaro. Quer dizer, já existia antes, mas muito restrito, se multiplicou de maneira incontrolável no governo Bolsonaro. Mas mesmo antes, eu sempre fui muito conservador para conceder a alguém a aquisição de uma arma de fogo. Era muito raro quando eu concedia isso. Tinha que ter uma situação muito específica, muito peculiar, que diferenciasse do restante da população para a concessão de arma de fogo. E eu vi que essa minha atuação estava correta com base nos números. Porque quando eu cheguei na Superintendência do Amazonas, eu perguntei para o policial responsável pela área de armas. Eu cheguei em 2018, finalzinho de 2017, início de 2018.
para ver quantas aquisições de armas nós autorizamos no ano anterior, em 2017. Ele me falou, eu lembro de cabeça os números, 222. Eu falei, tá, e quantas notificações de perda, furto, extravio de arma de fogo nós recebemos? 172. Então, claro, não foram as mesmas armas, mas é um ciclo de entrada e saída de arma da legalidade para ilegalidade. Então, como política de segurança pública, armar a população é um tremendo trocadilho de tiro no pé, literal, né? Porque essas armas, a probabilidade dela equiparar com os criminosos, de tornar aquela pessoa mais ainda um alvo de criminoso, porque um criminoso quer dinheiro, joias e arma, lógico, né? Afinal, é assim que eles colocam a violência. E o Exército e as Forças Armadas, de um modo geral, existe uma doutrina no Brasil predominante que as Forças Armadas são para enfrentar o inimigo externo, né? Os inimigos externos. Se criou esse dogma, e já existem algumas vozes entre os oficiais mais jovens, e eu cito um artigo do coronel Alessandro Visacro, chamado Fazendo a Coisa Certa, em que ele diz que existe na Amazônia, na verdade, um insurgente criminal que está tomando amplas áreas do Estado brasileiro, e as Forças Armadas ficam assistindo aquilo. Tem poder de polícia até 150 quilômetros da fronteira, mas é muito raro uma atuação. Normalmente, quando se faz, é junto com a Polícia Federal, e até acho que seja bom que seja feito, mas é preciso ampliar essa atuação da polícia, das Forças Armadas. Por quê? Os governadores na Amazônia Legal, todos que eu conheci, em algum grau, estavam coniventes com o desmatamento ilegal, com o garimpo ilegal, com a grilagem de terras, e são eles os comandantes das polícias militares. Então, a polícia militar é um reflexo da política do governador. Então, nós precisamos, sim, das Forças Armadas nessa atuação lá na região amazônica. E é uma organização criminosa hoje que destrói a Amazônia, que controla o tráfico de drogas, que controla a madeira, o garimpo. Se criou ali uma verdadeira holding criminosa. Tanto que nós vimos, em vários casos, elementos que tinham várias passagens por tráfico de drogas, mudaram para o garimpo ou mudaram para a madeira. Então, dá fazer uma conta. Pena mínima do tráfico de drogas, 5 anos. Crime ambiental, detenção, né? Então, se tornou muito... A madeira brasileira, a madeira da Amazônia se tornou muito valiosa no mercado internacional por causa do colapso da produção do Sudeste Asiático, por causa de uma destruição irracional das florestas do Sudeste Asiático. E a gente vê essa história se repetindo na Amazônia. Então, como o Sudeste Asiático começou a oferecer menos madeira no mercado internacional, a madeira subiu de preço. E aí começou a ser muito interessante tirar a madeira da Amazônia e mandar para exportar para os Estados Unidos, para a Europa. Tem um artigo de um pesquisador japonês chamado Minoru Kumazaki, escrito em 1992. Você lê falando da devastação das florestas do Sudeste Asiático. Se a gente lê esse artigo e tirar ali Sudeste Asiático e colocar Amazônia, parece que ele está falando da Amazônia. Os mesmos fenômenos, corrupção, atuação ilícita de policiais, militares, políticos, organização criminosa, tudo para quê? Para fornecer madeira para o Japão, para os mercados, para o capitalismo, né? Em plena ascensão no Sudeste Asiático, né? Durante a década de 90, chamados tigres asiáticos. E também para a Europa, né? E por isso que a dinâmica mudou. Hoje, na Amazônia, se você comparar nos últimos 10 anos, a produção agropecuária, ela sobe assim, muito pouco, 6%, mas a área devastada aumenta exponencialmente. A grilagem de terra aumenta muito. Por quê? Essas terras são utilizadas são dadas como garantias de empréstimos em bancos oficiais, a terra é grilada. Então, o cara chega lá no banco oficial e diz, eu quero um empréstimo para plantar. Lógico, se ele for latifundiário, porque para o pequeno produtor não tem acesso, dificilmente tem acesso a crédito.
Ele não paga, ele não planta, ele não paga. E ainda pode se valer do Proagro, que é um seguro que o governo Bolsonaro, em 2021 e 2022, colocou, salvo engano, quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos para arcar com esses prejuízos, porque se passar no pente fino aqueles empréstimos ali, para ver se o sujeito plantou ou não, isso é fácil de fazer hoje com as imagens de satélite, vai ver que pelo menos 50% não plantou, foi nada, e isso aí já houve diversas operações da Polícia Federal que demonstraram isso em outras regiões do país, não é diferente na Amazônia. É uma situação gravíssima, e a polícia, ela é uma parte da solução. No Brasil, você tem o crime, é um fenômeno social. Né? Então, é preciso que vários setores da sociedade se mobilizem para a gente mudar essa realidade, que só a polícia não dá conta. Delegado, realmente, isso está colocando, você e o Jean-Marc colocaram várias questões aí, principalmente a questão da segurança nacional, que está concernente à questão da área amazônica. E você falou da questão de que o Exército, né, é para inimigo externo, né? E a gente sabe que nessa região amazônica existe também o tráfico de droga externo, né? Porque a gente está em área de fronteira ali. E de uma certa maneira, a área amazônica é uma área de segurança nacional. Então, assim, o Exército teria que entrar né, por qualquer motivo para a proteção daquela área, né? E tem a questão dos povos indígenas, que não está se tratando aqui, mas assim, o que está acontecendo, né, com a questão indígena é uma coisa absurda, né? Porque as áreas indígenas de proteção estão também sendo devastadas, vide o caso dos Yanomami agora. A minha questão é o seguinte: obviamente a Polícia Federal ela é uma ponta, né, e a gente vê a questão da política como uma ponta talvez maior. Essa é a pergunta, né, Jean-Marc? A gente está com um Congresso aí que está entrando com medidas e com leis para tirar as terras de povos originários. A gente está com medidas aí para a questão da exploração da Amazônia. E aí, né? Porque não adianta a polícia trabalhar de um lado e o Congresso Nacional trabalhar do outro. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco essa dualidade. Claro que agora a gente tem uma diferença, né? O presidente é outro. Já? Olha, eu acho importantíssimo esses elementos que o Alexandre colocou, sobretudo esse ponto, a frase-chave que ele colocou é mais ciência e menos violência. Eu acho que essas duas coisas são realmente fundamentais. Controlar esses processos todos, que na verdade são de uma economia ilegal, você tem um lado que você pode chamar de um lado repressivo. Hoje em dia você tem equipamentos de alta precisão que permitem você localizar praticamente em tempo real lugares onde está havendo queimada, onde está havendo desmatamento, onde está havendo garimpo, quer dizer, com localização precisa. É ali, em tal ponto, eventualmente até sabe até que é um nome das pessoas que estão, de alguma forma, ali em terras de fulano, beltrano e cicrano. Dominado, hoje em dia, pela tecnologia. Agora, o fato de você saber aonde as coisas estão se passando não significa que elas vão ser controladas. Você precisa de um agente concreto que vá no lugar em que essas coisas ocorrem, e reprima. Quer dizer, esse processo processe, prenda, etc., etc. E para isso, essas operações são muito dependentes das forças policiais. A tecnologia permite identificar onde é que as coisas estão acontecendo e até que tipo de coisa está acontecendo. Daí a você conseguir intervir, precisa de gente, quer dizer, gente com poder militar, digamos assim, armado, para ir lá reprimir, inclusive porque esses caras estão todos armados, eles não são exatamente um grupo pacífico, ao contrário. Eles têm se defendido, inclusive trocado tiros com a Polícia Federal, com outros, etc. e tal.
né, atacam o pessoal do IBAMA, enfim, tem o pessoal é ousado. Né? Agora, como é que vai fazer isso aí? Quer dizer, acho que tem uma questão doutrinária das Forças Armadas que o Alexandre levantou que tem que ser colocada em discussão no Brasil. Afinal de contas, qual é o papel das Forças Armadas? Né? Porque se vai ficar sentado olhando para a fronteira e na sua retaguarda, está rolando tudo e mais alguma coisa, isso não faz sentido nenhum. Você tem que pensar nas Forças Armadas como um elemento, digamos, capaz de controlar o território, e garantir a presença da lei, e da ordem no conjunto do território brasileiro. Isso seria, digamos, o dever último, dessas forças. Evidentemente, isso aí não é uma solução ideal nem permanente, porque o papel da Polícia Militar é o primeiro a intervir. Quer dizer, quando a Polícia Militar não tem capacidade de controlar, as Forças Armadas podem intervir. Mas, no momento atual, você não pode confiar que as forças policiais farão isso. Vamos ver se o governo levar, de fato, à frente esse processo de retomada do controle do território, como é que essas forças vão se comportar, né? Tanto os policiais como as Forças Armadas. Mas, finalmente, eu acho que tem um lado que o Alexandre levantou, que eu acho que é fundamental, é o seguinte: são as formas indiretas de controlar esse processo. Né? Para isso de conversa, você tem que alterar o sistema, por exemplo, de comércio de ouro no Brasil, né? Que permite absolutamente vender qualquer coisa ilegal. Consta que 2/3, se não mais, de todo o ouro comercializado no Brasil vem do garimpo ilegal. Então, você tem se você consegue estabelecer um sistema de controle das empresas que compram, né, quer dizer, e você fecha a torneira, quer dizer, isso é uma tranca significativa. E isso vale para madeira, na verdade, na madeira, até ministros estiveram comprometidos, e o Alexandre sabe muito bem dessa história. O Salles, que era ministro do Meio Ambiente, está comprometido com o contrabando de madeira. Então, atualmente, as coisas mudaram muito, óbvio, né, radicalmente, mas você tem que exercer o poder do Estado junto às empresas que fazem digamos que isso é a ponta de compra, né, de todo esse processo de economia ilegal. Com isso, você não vai controlar a grilagem, por exemplo, que é dirigida à ocupação para pastagem ou para qualquer outra coisa, mas, pelo menos na área de garimpo e pesca ilegal e a questão da madeira ilegal, isso teria um peso significativo. A outra coisa dos bancos é muito importante. Houve um momento no governo do Lula e depois no da Dilma em que havia orientações estritas para você não financiar grileiro, gente que ocupou terra ilegalmente. No arco do desmatamento, houve uma pressão significativa que teve um efeito, que não durou muito, mas que teve um efeito durante alguns anos. Agora, nada disso impede, por exemplo, aquilo que a Cecília levantou, que, estando vários desses territórios próximos das fronteiras brasileiras, se for secado o sistema de, por exemplo, se as empresas de São Paulo, do Rio de Janeiro, param de comprar ouro do garimpo ilegal, o que impede desse ouro ser escoado via Peru, Bolívia, etc, etc? Não há nada a rigor, nada que impeça, porque já existe um tráfico de droga passando fronteira ali para todo lado. Então, você passar ouro talvez seja um volume maior. Mas, enfim, não é. Como o território é muito grande, né, e você tem áreas muito grandes de mata, quer dizer, muito rio para cá e para lá, quer dizer, a possibilidade dessa coisa se fazer, quer dizer, você ter uma solução, mais uma ilegalidade. Você não lava esse processo com as empresas nacionais, você vai lavar o processo vendendo para empresas de outros países. Então, esse é um dos riscos que eu, pelo menos, estou pensando. Não sei o que o Alexandre poderia dizer em relação a isso. Alexandre? Vamos lá, vou trazer boas notícias, então. Nós temos como fazer isso. Né? Eu tinha feito até um planejamento operacional, nós chegamos a usar uma vez com o Bruno da FUNAI para destruição de garimpos. Né?
E nós fizemos a Operação Corubo, nós tínhamos 60 balsas de garimpo no Vale do Javari, e por conta dessa operação o Bruno foi exonerado. E por conta dessa exoneração ficou exposto e foi assassinado. Mas a metodologia, qual é? Detectamos a balsa. Em até 15 dias ela tem que estar no fundo do rio, explodir. E aí eu pedi, eu só preciso de 2 helicópteros e 60 homens. Eu faço isso. Por quê? Eu vou pegar todos? Não, eu não vou pegar todos. Mas eu vou criar uma insegurança tão grande na mente do criminoso, mais ou menos na lógica da lei seca. Qual a probabilidade de ser parado na lei seca? 0,001%, não sei, mas é baixa. Mas esse risco é suficiente para que talvez 80%, 90% da população pense 2 vezes antes de beber e dirigir. Então, a lógica é essa. O garimpo, o ouro, ele vale muito, uma barra pequena vale muito dinheiro. Então, é mais fácil de sair com ouro do que com droga e do que com madeira. Então, o jeito é impedir o garimpo. E como a gente faz isso? Primeiro, detectando onde está. Depois, chegando lá, destruindo. E o mais importante, coletar amostras desse local, do ouro desse local, para a gente saber a assinatura química do ouro da terra Yanomami. Tem uma assinatura química totalmente diferente. 98% de ouro, cádmio, chumbo, corre a tabela periódica inteira ali. Nós já temos equipamento no Amazonas, que foi adquirido da minha gestão lá, que era o único no Brasil, que fazia essa assinatura química do ouro. Tanto que prendemos 3 elementos, 2 americanos e 1 brasileiro, no aeroporto de Manaus, saindo com 35 quilos de ouro. Às claras, disseram a Receita Federal que era ouro reciclado de joias. O equipamento tinha acabado de chegar, ele era composto por uma pistola, que era portátil, que fazia parte por milhão, e por um maior que fazia parte por bilhão, que ficava na superintendência. O perito foi até o aeroporto e apontou a pistola para aquela apreensão e viu que era 98% de pureza, não poderia ser ouro decorrente de reciclado de joias. Então nós fizemos a prisão, recuperamos 35 quilos de ouro, e em uma semana o equipamento se pagou mais de 10 vezes. Eu lembro que nós fizemos a conta. Assim, vale muito a pena investir em ciência. Hoje se tem um foco muito grande para o tráfico de drogas, e eu acho correto, mas não se pode esquecer também do ouro, porque o ouro é moeda corrente. Então, o ouro sai do Brasil e volta em forma de cocaína. Isso que acontece muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, ali existe um círculo, né, vicioso. Ouro, madeira, droga. O cara está na droga, vai para madeira. Aí tem a pesca ilegal também no meio. Então, nós temos ali como eu disse, uma holding criminosa. Mas que, com inteligência artificial, com imagem de satélite de alta resolução temporal e espacial, o que é resolução temporal? O quão recente é uma imagem. E espacial, o quão nítida essa imagem é. E nós temos isso. E com uma equipe bem treinada e de pronto emprego, nós conseguimos reduzir bastante. Agora, não pode ficar... A criminologia ensina, né? A criminologia é o que estuda a parte social do fenômeno criminoso. Que uma das causas do crime é a ausência de guardião, a ausência de Estado. O guardião pode ser um policial, pode ser um satélite, pode ser um VANT, um veículo aéreo não tripulado. Nós temos diversas ferramentas hoje que nós não vamos eliminar 100%, mas nós podemos reduzir 90%, tanto desmatamento como garimpo. Estamos com a faca e o queijo na mão. Essas organizações criminosas estão conseguindo funcionar porque elas têm um escudo político poderoso, um escudo judicial poderoso. Existe o desmatamento da Amazônia, o garimpo ilegal começa no Congresso Nacional. Eu não chamo só de bancada da bala, não, é a bancada do crime, que está ali e fazem defesas de atividades criminosas sem o menor pudor. Defendem o garimpo ilegal, defendem a grilagem, defendem a extração ilegal de madeira, enfim, a destruição de terras indígenas. Enquanto a gente não mudar a cara desse Congresso, e vamos continuar passando essa lei agora que
flexibilizou a preservação da Mata Atlântica. Enfim, nós temos aí problemas seríssimos que o governo Lula vai enfrentar por conta desse Congresso. É isso que eu estava colocando, né, delegado? Essa história de que a gente tem um Congresso com uma forte bancada conivente com esse crime que está acontecendo no meio ambiente brasileiro. Mas eu queria que o Jean comentasse um pouco sobre isso. Nós discutimos a questão do Congresso Nacional aqui no programa, mas queria que o Jean retomasse um pouco essa questão da política, né? Da questão política que envolve essa questão ambiental, principalmente na questão da Amazônia e da Mata Atlântica agora, que o senhor lembrou bem dessa lei que vai permitir o fim da Mata Atlântica, né? Vou falando um pouquinho aqui. Então fala mais então. Falando de Mata Atlântica, eu lembrei de um livro, né? Chamado A Ferro e Fogo, do Warren Dean, um historiador americano, que conta ali como a Mata Atlântica foi destruída, vem mostrando todos aqueles ciclos e, de novo, como se parece com o que está acontecendo na Amazônia. Como a madeira era também um financiador de todo o restante do processo. Depois vinha a pecuária, soja, podia vir até o shopping center, mas assim, a madeira sempre foi a riqueza inicial que financiava o restante. A gente não à toa que o nosso pau-brasil está todo lá do outro lado, né? O pau-brasil, o mogno e agora é o IP. Aí agora o IP. É uma questão muito, muito complexa isso. Eu sei que você está extremamente envolvido com essa questão do tráfico de madeira, né? Do contrabando de madeira, como alertou o Jean-Marc, a questão de ter um ministro, estava atuando como ministro, né? Quando foi flagrado, né? Na defesa. A Interpol fez um levantamento em 2021, salvo engano, de que o comércio ilegal de madeira movimenta 153 bilhões de dólares por ano. Dá para comprar um ministro, eu acho que dependendo do ministro. Dá para comprar vários ministros, pelo que eu estou entendendo. O senhor estava falando de tecnologia e eu me lembrei do caso do INPE. Do INPE, você vê que absurdo aquilo, né? Porque eu acho que é um dos casos mais emblemáticos professor Ricardo Galvão, do ex-governo Bolsonaro, dessa situação onde temos a tecnologia, temos o pessoal qualificado, temos segurança, né? Temos pessoal e o desmantelamento de um instituto como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. É aquela história de matar o mensageiro, né? Mata o mensageiro. O INPE faz o quê? Análise das imagens de satélite. Ora, é matemática. Aumentou tanto, ou diminuiu. Agora, aí vai demitir o presidente do INPE por conta disso. É uma loucura. Não, e cria uma nova metodologia, né? Ainda criar uma metodologia diferente para poder fazer a Isso aconteceu em Santa Catarina há pouco tempo também, né? As praias estavam poluídas em Florianópolis, o governador, que é o Jorginho de Mello, não mudou. Agora o número de coliformes fecais pode ficar maior, e as praias ficam limpas. Meu Deus! Você tinha falado lá na sua outra fala, porque tem a questão dos governos estaduais também. Quer dizer, não é uma questão só do Congresso Nacional, que tem uma grande bancada hoje, né? Esse Congresso Nacional especificamente tem uma grande bancada do agronegócio, e como achei absolutamente excelente chamar de bancada do crime, né? Mas a gente tem também a questão dos governos estaduais, né? E os governos estaduais da região amazônica também É complicado, porque, por exemplo, o governador de Roraima criou uma lei proibindo a destruição das balsas de garimpo, pelo amor de Deus. É como se falta agora fazer uma lei proibindo também a destruição dos laboratórios de refino de cocaína, né?
não se pode mais destruir. Então, é uma aliança que nem disfarçada é. E isso, a Lei Complementar 140, ela passou do governo federal para os governos estaduais a competência para autorização de desmatamento. Isso, em teoria, é bom, né? Se descentralizar, mas quando a gente aplicou isso na prática, começou, é um desastre. Não que fosse perfeito antes, mas ficou muito pior. Sim, mas aí como é que funciona? E aí eu gostaria que você desse um panorama para a gente, né? Porque essa questão, por exemplo, que você citou de Roraima de proibir isso aí é uma questão nacional, não? Ele pode arbitrar uma lei. Não. Eu O acho que é uma Supremo. lei nacional, né? Não é uma questão de Não, arbitrar porque está a fim de. é, Não quero que faça, entendeu? Não é assim que funciona. Mas veja, toda lei ela tem uma presunção de constitucionalidade. Então, até que o Supremo diga, ou algum juiz diga que não, é uma lei que está valendo. Eu nunca cumpri. Não cumpriria uma lei dessa, porque constitucional tem que cumprir. Né? Gritantemente inconstitucional. Né? Mas isso, para as forças estaduais, essa lei vale. E vale muito. Para a questão política, né, É estadual. lógico, é lógico. Quem não cumprir, no dia seguinte está lá do outro lado do Estado removido. Então, muito da crítica que se faz às polícias, e eu não sou corporativista, acho que esse corporativismo é extremamente negativo, acho que a gente tem que fazer uma autocrítica o tempo todo, como instituição policial, qual o nosso papel na sociedade, mas é também necessário ver que as polícias elas são mal treinadas, se investe muito pouco. Por exemplo, por que a gente não tem um curso de polícia, um curso de ingresso na polícia sociologia? Se o crime é um fenômeno social, por que o policial não tem que ter como matéria obrigatória noções de sociologia, pelo menos? Aí já entra na polícia militar, já entra na academia, já entra na academia militar lá com 19, 18 anos. Já começa a bolha ali. Essa formação tinha que ser mais eclética. Vamos botar esse aspirante para estudar, fazer algumas matérias na Universidade Federal, na Universidade Estadual. É preciso que essa bolha de ideias sectárias, de ideias radicais, contrárias aos direitos humanos, essa bolha que a gente sabe que existe, uma bolha fascista, né? Ela precisa ser dissolvida. E como a gente faz isso? Colocando aquele policial ali jovem para ter contato com outras ideias. É assim que a gente quebra uma bolha. Se a gente deixa... E isso aí serve para as academias militares também. Por que a gente forma... Os oficiais que estão sendo formados hoje, lá na AMAN, estão sendo formados com os mesmos princípios que esses de hoje, que fizeram esse monte de bobagem, foram formados. Enquanto a gente não mudar... É o ovo da serpente. Tem que mudar o currículo. Se a gente quer resolver o problema mesmo, isso é uma coisa assim que... Assim, é preciso... Eu não sei como se vai fazer isso, mas é preciso mudar o currículo das academias militares, pô. É preciso. De tanto da polícia militar como das academias militares mesmo. É preciso desmilitarizar a polícia. Mas desmilitarizar também não quer dizer que elas não vão se comportar como os militares fossem. Vide PRF. Então, é muito... essa questão de... Tem uma música do Engenheiros do Havaí, que eu gosto muito, que fala assim: o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. Eu acho que isso vale muito, porque como um alerta, para que a gente não deixe essa semente do fascismo ser plantada na cabeça dos jovens que hoje estão lá cursando para amanhã se tornarem oficiais das polícias militares e das Forças Armadas. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, no sentido profissional. Claro. Assim como vários, como no caso do INPE, como no caso da desmantelamento da FUNAI, do IBAMA, no governo Bolsonaro, a Polícia Federal também foi desmontada. E você, como delegado da Polícia Federal no Amazonas, né, você também foi afastado
de suas funções em função de ser contra, ter denunciado, inclusive, o próprio ministro Ricardo Salles de contrabando de madeira. Queria que eu sei que como a gente está aqui tranquilo, se quiser falar sobre isso, sim, mas assim, qual é a experiência de ter vivido isso? Ponto de vista porque a gente vê que a sua atuação é uma atuação a favor do país, foi uma atuação a favor, né, do meio ambiente. Então, assim, como é que você se sente? Eu me sinto com a consciência tranquila de quem cumpriu o dever, né? De quem fez o que era certo, sem pensar em cargo e me manter em cargo ou não. Eu fiz o que tinha que ser feito. E tem um ditado na polícia que diz assim: cada um escolhe o travesseiro, cada um tem o travesseiro que merece, né? O meu travesseiro é macio, eu durmo tranquilo, né? E se voltasse no tempo, faria tudo igual. Não que eu não tenha sofrido, não que tenha sido fácil, mas a gente sabe, né? O ser humano tem essa noção dentro de si do que é certo, do que é errado. Até as crianças já sabem, quanto mais um adulto, né? Eu não poderia não fazer o que fiz. Eu não conseguiria conviver com minha consciência. Eu tenho medo só de uma coisa, da minha consciência. Né? Eu não conseguiria conviver com a minha consciência tendo sido... E ali eu seria conivente com o crime, né? Porque estava na minha cara, a prova estava na minha cara. Ele chegou num nível de abuso que ele mandou para mim os documentos. Eu falei, não, aí é demais, né? Ele quem? E Ricardo Salles se reuniu lá com os bandidos, juntou os documentos e mandou para mim, como prova da legalidade da exploração naquela área. E quando eu olhei assim, grilagem de terra, às escâncaras, né? Não precisava ser um Sherlock Holmes para enxergar, né? Usaram aqueles ardis que a gente já conhece, mandar aquela papelada gigantesca, né? Com muita coisa repetida, achando que eu não ia olhar, né? Eu fiquei um sábado e domingo olhando aquela papelada toda. No sábado mesmo eu comecei a redigir. Já você voltou, então, assim, Jean-Marc, Oi, estou te ouvindo. Opa, beleza. Então, já pode voltar, vamos voltar para a nossa questão anterior, né? Que nós estávamos falando sobre Congresso Nacional, não era isso? Isso. Eu acho que o Alexandre colocou uma coisa, uma expressão muito correta em relação a uma parte significativa do nosso Congresso. Ele diz que você tem uma bancada do crime. Na verdade, isso é esse Congresso perdeu o mínimo, digamos assim, de vergonha na cara. Né? Os caras são capazes de assumir qualquer tipo. Eles parecem não estar muito preocupados com desgaste frente à opinião pública, porque, por exemplo, essa anistia que eles estão votando em relação aos partidos que não cumpriram a legislação eleitoral, tanto no uso dos recursos do fundo partidário como do fundo eleitoral, é um negócio extraordinário. Os sujeitos usaram o dinheiro do fundo partidário para fins próprios, pessoais, dinheiro que não podia ser usado. Está dito, claramente assumido nas prestações de contas feitas por eles mesmos. E, apesar disso, o que acontece? Não aplica a lei, não, pô. Não vai aplicar a lei, muda a lei. Entende? Anistia todo mundo, então não tem mais crime. Entende? Uma legislação que foi votada pelo próprio Congresso. Pô, então você tem. E isso é repetitivo. Né? Porque aquele negócio, bom, você tem desmatamento ilegal, não sei o quê. Tá bom, então retira da ilegalidade. Ponto. Não é mais ilegal. Tem grilagem. Não, vamos facilitar o acesso às terras, vamos legalizar a grilagem. Que também tem um projeto de lei nessa direção, que, não, aliás, não é o primeiro. Quando foi votada o Código Florestal, também já foi uma avenida para legalizar a grilagem. Agora está acirrando esse tipo de coisa. E isso
é recorrente, né? Tanto do ponto de vista do Congresso, como eventualmente até nas instituições, digamos, do próprio executivo. No passado isso aconteceu com frequência, que, por exemplo, você tinha, quando foi feita a liberação de soja transgênica no Brasil, existia um índice de segurança do máximo de resíduos que podia ter no produto final, né, no caso soja, para enfim, para ser legal, para ele poder ser comercializado. Esse máximo era de, sei lá o quê, vamos dizer, 3 miligramas de produto por quilo, coisa que vale. Os caras chegaram assim, com o uso maciço de herbicida na soja transgênica, era impossível, a contaminação ficou muito maior. Então, o que eles fizeram? Em vez de chegar assim, bom, então não vai dar para usar soja transgênica, não, vamos levantar qual é o nível de resíduo permitido, multiplicaram por 10. Por 10. Ato administrativo da Anvisa. Deixa fazer. Pô. Então, ou seja, o interesse público foi para o espaço, quer dizer, você tem um processo em que você tem um crime, tem uma colaboração para ser legalizado. Então, se você tinha, mais outra coisa, você tinha no passado a compra ilegal, né, ilegal, claro, via corrupção de parlamentares para votarem como o governo queria, atualmente está legalizado. Você tem um sistema de distribuição de benesses que está dentro da lei. Foi criado o orçamento secreto, agora tem outras fórmulas que substituíram o orçamento secreto. Então, você já tem uma... É recorrente no Congresso Nacional, e agora uma disfarçatez gigante nesse Congresso, que, a meu ver, eu andei usando essa expressão, embora eu não tenha certeza se ela é verdade, é o seguinte, que esse é o pior Congresso desde que o Senado do Império deixou de ser controlado pelos escravocratas e permitiu a votação da Lei Áurea. Ou seja, desde aquele tempo do escravismo, você talvez não tenha tido nenhum congresso tão ruim como esse, tão negativo. E isso é uma ameaça enorme. Agora, eu vou levantar a questão minha questão final para o Alexandre, que é o seguinte: para operar, quer dizer, o processo, digamos, de controle, ou retomada do controle das áreas em que o Estado está praticamente ausente, na Amazônia, você não precisa de uma lei nova. As leis que estão aí permitem que essa coisa se faça. Depende das instituições cumprirem o seu papel. Ou seja, o IBAMA, o INPE, a Polícia Federal, as polícias estaduais, eventualmente. Enfim, se as instituições cumprirem esse papel, os instrumentos legais estão dados. Agora, nada impede que, mais uma vez, o Congresso entre a posteriori e diga assim, não, vamos mudar essa lei porque ela está nos atrapalhando, vamos inventar uma lei outra. Mas nisso, aí tem uma questão que é o seguinte, isso é uma luta política. Se as operações se de fato o governo pretende restabelecer o controle do Estado sobre essas áreas na Amazônia, e outras até nas áreas urbanas do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, quer dizer, ele tem que tomar iniciativa, dar elementos para recomposição, inclusive, da capacidade de intervenção das entidades de Estado, em particular o IBAMA e o ICMBio foram desmontados ferozmente pelo Bolsonaro, e eu ainda não vi um processo de retomada de contratações, quer dizer, de você recompor o quadro para poder atuar. Isso seria uma questão fundamental para você fazer uma ofensiva dirigida para a Amazônia. E eu não estou vendo isso acontecer ainda. Então, eu estou um pouco preocupado com essa coisa. Há quem diga que o governo tem avalia, há quem diga que pode ser uma total fake news, mas algumas pessoas especulam de que existe uma negociação sendo feita com o agronegócio para aliviar uma certa quantidade de possibilidade de intervenção do Estado, do governo, em relação aos interesses desse pessoal na Amazônia ou em outros lugares. Agora, eu não quero crer que isso seja verdade, porque seria um suicídio político extraordinário, entende, para o Lula e para o governo dele, compor com o agronegócio na sua pior faceta, entende, para garantir o que exatamente? Porque, na verdade, o agronegócio está mostrando no Congresso que ele exige concessões para todo lado e está pouco se lixando em dar contrapartida. Eles são máquinas de passar trator por cima. Entende?
conivência e até a liderança do Arthur Lira. Então, esse é o complicador. Agora, isso é uma luta política. Eu acho que o governo tem, e isso acho que está fazendo falta, o Lula teria que fazer isso, esclarecer a população qual é o objeto das questões que estão em debate. Né? No recontrole da Amazônia, o que implica isso? Você tem que ter uma exposição ampla política. Quer dizer, disso não é só questão de botar massas na rua, mas é a opinião que tem que ser conquistada. Isso aí é na mídia oficial. Você tem elementos para demonstrar para o conjunto da sociedade, nos instrumentos de comunicação virtuais ou os convencionais, de que o governo tem toda a razão de fazer o que está pretendendo fazer. Né? E que existe uma resistência, que está localizada no Congresso, está localizada em diferentes tipos de grupos de interesse e de forças. Agora, se isso não for esclarecido amplamente, quer dizer, vai ficar muito fácil para os interesses, digamos, da bancada do crime sair mudando as leis para facilitar o que eles querem. Que, aliás, é como eles estão se comportando no momento. E acho que a contraofensiva política do governo está fazendo falta. Eu acho que a gente não tem uma... E nessa contraofensiva não é questão da Gleisi Hoffmann fazer uma declaração. O que importa nessa história é o Lula. Entendeu? Quem tem a liderança nacional única, digamos assim, na nossa história e de peso real na sociedade é ele. E eu acho que está fazendo falta uma intervenção maior do Lula. Eu acho que ele se agarrou muito com as questões internacionais, quer dizer, e nesses primeiros 4 meses, e as coisas estão acontecendo no espaço interno nosso, meio sem um esclarecimento capital importante do presidente da República para a população como um todo. Acho que essa é a minha preocupação. Eu não sei como é que você vê isso, Alexandre. Eu também vejo com muita preocupação, porque o tempo está passando, né? Nós já estamos aí quase no meio do ano. Os índices de desmatamento não estão arrefecendo. A gente está vendo que a máquina de destruição da floresta amazônica continua a pleno vapor. Com redução, sim, lá na Terra Yanomami houve aquela operação, houve aquela atuação firme do presidente Lula, que foi ter ido ao local. Aquilo é muito importante como sinalização. Eu achei que começou muito bem, mas existem medidas que podem ser tomadas, por exemplo, que depende só do presidente da República. Por exemplo, o imposto sobre exportação de madeira nativa da Amazônia. Bota esse imposto lá em cima. E mais, a madeira da Amazônia sai de árvores que têm de 200 a 1.400 anos, ou seja, não é um recurso tão renovável assim. Eu sou a favor de uma moratória e não cortar mais árvore. Acho que a árvore tem muito mais valor lá na floresta, para a humanidade, lá na floresta, cumprindo o papel ecológico dela, do que como uma mesa na nossa sala. Mas o que a indústria madeireira no Brasil faz, a indústria madeireira de exploração de madeira nativa, não de madeira plantada, tá? Eucalipto e pinos, não. Que vai lá e tira a madeira de forma ilegal e vende. 99% da madeira que sai da Amazônia, eu te garanto que é legal, isso para não dizer 100%. Por uma questão matemática, que não tem como alguém que está extraindo dentro da lei, que vai tirar de uma terra que é dono, o outro tira de uma terra que não é dele, ou seja, a matéria-prima sai de custo zero, ele não paga energia elétrica, porque ele furta a energia da rede, ele não paga o direito trabalhista, porque ele utiliza a mão de obra de trabalho análogo a escravo. Então, não tem como competir. Se alguém quiser explorar madeira legalmente, não vai ter preço nunca para competir com o ilegal, que é a ampla maioria. E eles fazem um processamento que só se aproveita 25% daquela tora. Olha só, 25% da tora. Da árvore se aproveita 10%. O resto vira resíduo, fica aqui no Brasil. Essa madeira que é processada de forma primária vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Aí o que é? Se agrega valor. Se transforma em móveis de luxo, etc, etc. Ou seja, o desmatamento da Amazônia gera emprego na Europa. Gera emprego nos Estados Unidos. Talvez por isso a legislação europeia para importação de madeira de florestas tropicais seja tão leniente. Você pega o regulamento europeu 995, ele é extremamente permissivo para importação de madeira tropical. Quando você compara com qualquer outro produto, você vê a diferença. Pode pegar os regulamentos europeus, por exemplo, de carne, o regulamento 1760, compara. Quase 300 artigos. O da madeira tem 20. O importador só precisa dizer uma vez de quem comprou, não precisa mais dizer nada.
e toca a vender madeira para a Europa. Então, o Brasil tinha que ficar atento a essas questões. Por quê? Por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Tá, já que vão cortar a árvore, por que os móveis não são fabricados no Brasil, então? Isso é gerar emprego, isso é gerar renda. E aí, a exportação desses móveis, aí o governo colocaria uma taxa até 0, 1%. Porque para a gente preservar o meio ambiente, nós precisamos preservar também o ser humano. E tem milhões de brasileiros que moram na Amazônia e precisam de renda, precisam ter acesso a todos aqueles bens de consumo que a média da população brasileira tem. E hoje que nós vemos que as áreas desmatadas são com os piores IDHs do Brasil, estão nas áreas que sofrem desmatamento. Eu tive, por exemplo, não é desmatamento, é garimpo, mas eu já estive em Serra Pelada depois daquela grande exploração de ouro da década de 80, eu estive lá em 2005. Na época eu participei da operação para prender os assassinos da irmã Dorothy. E Serra Pelada é uma miséria completa. Como se tirou tanta riqueza dali, como aquele lugar está tão miserável? Né? É essa grande contradição do Brasil desde 1500 e até hoje. Nós precisamos de um governo que dê uma diretriz para que os recursos da Amazônia, primeiro, sejam extraídos de forma racional ou até não extraídos. Tem lugar que não dá. E em segundo lugar, que essa riqueza fique no Brasil. Né? Chega de mandar riqueza para fora. Vamos gerar emprego dentro de casa. Então, eu acho que assim, do Congresso não se pode esperar muito, mas mesmo assim o presidente ainda tem muito poder. Agora, para terminar, a COP28. Onde vai ser a COP28? Já foi escolhida a cidade. Belém. Belém. Pará e Mato Grosso juntos são responsáveis, historicamente, por 50% do desmatamento da Amazônia. E Pará, Mato Grosso e Minas Gerais não fazem parte do Sistema Nacional de Controle da Madeira Nativa, que é o SISDOC. Não fazem parte. E fica por isso mesmo. Conseguiram uma liminar da Justiça Federal Primeira Instância, tanto o governo do Pará como o governo do Mato Grosso, e estão vivendo essa liminar até hoje. Como que um estado desse, uma capital dessa, pode sediar a COP? Só se for uma jogada de mestre. Entendeu? Mas, porque essas grilagens todas que nós pegamos na Operação Grande estavam lá, no governo estadual, que tinha emitido tudo. Eu tenho essa documentação toda, documentação pública. Então, assim, a COP28, eu vou tirar minhas férias na época da COP. Eu quero acompanhar aquilo de perto, porque, sabe, é um negócio bizarro, bizarro. É uma afronta a COP ser, só se for para criticar mesmo. Criticar duramente o governo do Pará, porque de todos são péssimos. Mas o governo do Pará, de modo geral, é o pior de todos. O pior de todos. Não tem uma ideia? Analista ambiental, nos órgãos estaduais. Todos os estados têm, concursado. No Pará, não. É contratado. CLT, 2 anos, contrato de 2 anos. Que autonomia esse cara tem para fazer alguma coisa? Isso é uma das características específicas do Pará. Eu poderia citar outras que botam o Pará como assim, uma ponta de lança do desmatamento, um péssimo exemplo para o resto em termos de preservação ambiental. Não poderia jamais sediar a COP 28. Bom, eu vou terminar por aqui com mais essa polêmica levantada pelo delegado Alexandre Saraiva. Já? Não, se eu posso dar uma última... Pode, claro, lógico. Quer dizer o seguinte, o Lula está com uma... Mesmo antes de tomar posse, ele colocou-se num papel internacional extremamente importante. E tem que reconhecer que teve sucesso nisso, porque ele, ao ir à COP, a última COP, em Sharm el-Sheikh, no Egito, ele foi uma apoteose, né, a presença dele lá, a mera presença dele lá, mas mais ainda, ele fez um discurso extremamente avançado, onde ele promete o desmatamento zero em todos os biomas. Eu tenho a impressão que ele foi um pouco tomado pela euforia do momento, porque em todos os biomas é uma promessa muito difícil de cumprir. Na Amazônia seria um osso duro. Agora, de qualquer forma, o mundo, quando fala em biomas
Brasil, bioma é Amazônia. A consciência mundial, da opinião pública mundial, não incorpora outras regiões. Se você tocar fogo no Pantanal inteiro aqui, pô, não tem muita reação. Se você tocar fogo num pedaço da Amazônia, todo mundo pula. E a verdade é que essa promessa, quer dizer, é o que está gerando, em grande parte, quer dizer, uma operação de prestígio para o Brasil e para o Lula, uma retomada digamos assim, de protagonismo internacional, que foi a melhor jogada que ele fez até agora no plano internacional, a melhor ação. Agora, se ele não entregar resultados, tem a volta do cipó, quer dizer, entende? Inclusive porque não é só uma questão de opinião, tem muitos governos colocando dinheiro, pô, entende? Nessas metas, né? Quer dizer, notoriamente os alemães, os noruegueses, mas agora também os franceses, os americanos e outros ingleses estão se colocando a questão de financiar esse processo de controle do desmatamento. Quer dizer, ou seja, os caras vão cobrar. Né? E o governo não pode se comportar, isso é uma armadilha de todas as pontas, porque se ele prometeu uma coisa que é certo fazer, mas não faz, entende? Não só tem um problema interno gigante, ele tem um problema internacional gigante. Quer dizer, para você sair do pedestal de adoração para cair na sarjeta é rápido. Dizia Napoleão que a distância entre o sublime e o ridículo é um passo. Entende? Então, a minha preocupação é que ele mantenha a coerência. E, para isso, tem que dar mais força, reforçar o Ministério do Meio Ambiente é a questão central. Essa operação recente agora de esvaziamento da Marinha e do Ministério é uma coisa trágica, porque ele aponta para um caminho, isso com uma certa cooperação do próprio PT. Isso aponta para uma desconfiança de qual é, que, afinal de contas, qual é a seriedade com que o governo está olhando para as questões ambientais e, em particular, essa questão ambiental da Amazônia. Com isso, eu encerro a minha participação. Agradeço muito a presença do Alexandre aqui. Foi um enorme prazer conhecê-lo. Eu que agradeço o convite. Prazer conhecê-los. Não, Alexandre, foi realmente, em nome do Geração 68, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que a sua participação e a sua fala aqui vai reverberar muito, esclarece muito, e esse é o nosso objetivo sempre, informar, esclarecer, debater e colocar os problemas, as armadilhas, os desafios, que são os desafios do povo brasileiro, né, em última instância. Então, é o nosso futuro que está em jogo. E com isso eu encerro, convido a todos para assistirem, comentarem, compartilharem e fazerem suas perguntas. Em breve a gente volta. Um abraço a todos. Um grande abraço a todos.